Olá, aqui é Luísa Rabelo e hoje eu vou ler o 7º capítulo do livro Em Família, da Maria Montessori. Ele se chama O Caráter da Criança. Não foi por acaso que escolhemos esse título, O Caráter da Criança. Com a palavra caráter, não pretendemos tratar apenas dos traços de caráter moral, mas também da complexa personalidade da criança, que não consiste apenas de manifestações intelectuais e físicas, mas constitui uma unidade, que não pode ser analisada a não ser através do estudo psicológico. Aí ela vai falar agora de uma curva de trabalho da criança, ordenada e desordenada. Então prestem atenção. Admitamos que possamos reproduzir com uma curva a execução de um determinado trabalho. Representamos com uma linha horizontal o estado de imobilidade, o espaço acima da linha é a atividade organizada, ou seja, o estado de ordem, e aquele sob a linha, a atividade desordenada, ou seja, o estado de desordem. Assim poderemos representar cada atividade, seja com relação à duração do tempo, seja segundo o grau de ordem ou de desordem. Destes dados sucessivos, obtém-se uma curva que nos dá uma visão da atividade da criança. Representamos agora a atividade de uma criança numa casa das crianças, que é como ela chamava a escola dela, né? Ela entra, está quieta por um instante, depois começa a fazer um trabalho. A curva começa a subir na direção do espaço da ordem. Depois a criança se cansa, torna-se, em consequência, desordenada. A linha passa para a parte inferior da linha da imobilidade, para o espaço da desordem. Mais tarde inicia um novo trabalho. Se, por exemplo, tinha antes nas mãos os cilindros, agora pega as plaquetas de cores e a vemos por algum tempo empenhada na sua ocupação, mas de repente perturba seu vizinho. A linha torna a descer. Essa diverte-se em implicar com os colegas e assim permanece na desordem. Depois escolhe os sinos, bate as diversas tonalidades e aprofunda-se no seu trabalho. A linha sobe outra vez para o espaço da ordem. Porém, assim que tiver terminado, não sabe mais como se ocupar sozinha e toda zangada procura a professora. Nessa curva, aquela forma de andamento do trabalho que nos interessará a seguir não pôde se exprimir. É a curva típica de muitas crianças, as quais, sem nunca conseguirem prender sua atenção, sem jamais se dedicar seriamente a uma determinada coisa, passam sem cessar de uma atividade para outra e em poucas horas tiveram entre as mãos todo o material que deveria servir para um semestre. Este é o tipo mais comum de criança desordenada. Passado algum tempo, pode ser que se trate de dias ou de semanas ou até de meses, retomamos uma curva de atividade da mesma criança. Neste período, completou-se nela o recolhimento da atenção. Agora eu gostaria de lhes falar sobre uma curva que exprima mais ou menos a atividade de uma criança que, mesmo não sendo mais desordenada, ainda não é totalmente ordenada. Seu comportamento é algo de permeio entre a ordem e a desordem. Assim que esta criança entra na escola, escolhe um trabalho fácil, digamos uma tarefa doméstica. Em seguida, abandona para escolher entre o material educativo uma peça que lhe seja familiar para repetir com esta exercícios que já conhece. Depois, contudo, constatamos que se sente cansada e incerta e a sua linha passa para debaixo da linha da imobilidade. Este aspecto pode acontecer não apenas com uma criança, mas com toda uma classe. Neste caso, o que diria uma professora que não tivesse nenhuma experiência prática? Concluiria que as crianças, após terem feito os trabalhos domésticos ou trabalhado com material, cansaram-se. E que se a tão decantada concentração não ocorreu, a culpa não é delas. Se a professora tem uma boa índole e conhece os ditames da psicologia, da qual tanto se fala, pensará sem dúvida que as crianças estão precisando realmente de descanso, após o esforço dependido, e que, por isso mesmo, seja necessário interromper o trabalho. Sem dúvida alguma, haverá de levá-los para o jardim a fim de lhes proporcionar uma diversão. Ali correrão em volta, gritando, para depois, ao retornarem para a classe, ficarem ainda mais irrequietas do que antes. Continuarão a mudar de ocupação obstinadamente e esse estado de falso cansaço persistirá. Muitas professoras tiram disso uma conclusão errada. Não é verdade que o trabalho escolhido livremente pelas crianças lhe proporcione prazer e alegria. É uma questão evidente que elas escolhem a sua ocupação com liberdade, mas que apesar disso, são dóceis apenas por um instante e depois ficam cada vez mais irrequietas. Isso é as professoras com interpretação errada, tá? Elas costumam afirmar: eu tento de tudo, deixo-os descansar, mudo o seu ambiente, não consigo.
apesar disso, nem as fazer trabalhar, nem mantê-las atentas. Estas professoras, sem dúvida alguma, estudaram o método ao pé da letra, porém não têm a fé necessária e assim se omitiram de respeitar a liberdade da criança. Naturalmente, elas não puderam deixar de elucubrar uma série de considerações de todos os tipos e de buscar conselhos em tudo quanto tinham aprendido no passado. Tentaram intrometer-se, orientar e, exatamente como isto, interromperam o desenvolvimento natural e destruíram aquilo que desejavam edificar. Se, ao contrário, uma professora respeita a liberdade da criança e confia nela, se tem a força de vontade para esquecer, por um tempo, tudo aquilo que aprendeu e que lhe enche o cérebro, se é tão modesta a ponto de não considerar essencial a sua intervenção, se sabe aguardar com paciência, logo verá ocorrer uma mudança completa na criança. Ela fica excitada até procurar alguma coisa no fundo de sua consciência e não encontrou ainda a si mesma. Mas, assim que lhe é possível, após o trabalho introdutivo, começará um outro mais difícil que o primeiro. Endereça a este toda a sua atenção, nele se aprofunda e lhe consagra toda a alma. E, ao mesmo tempo, liberta-se momentaneamente de tudo o que a rodeia. Eis o que chamamos de trabalho grande. Quando a criança terminou, abandona, é claro, o objeto que antes atuava como instrumento de sua concentração. Porém, todas as aparências do menino são agora completamente diferentes daquele falso cansaço. Se antes parecia exausto, agora seu rostinho brilha e sobre este reflete-se um repouso profundo. O menino parece ser movido por uma força nova, como se uma torrente de energia o tivesse reanimado. Reconheçamos sinceramente que aqui nos vemos diante de um único ciclo fechado de trabalho, que se compõe de duas partes. A primeira é aquela da pura e simples preparação que leva o menino ao trabalho e aplana o caminho para a segunda parte, o verdadeiro trabalho grande. Depois do trabalho grande, o menino está descansado. Aliás, poder-se-ia dizer que somente então se mostra realmente repousado. A sua serenidade radiante e a sua imobilidade nos anunciam claramente uma nova verdade. O que ela está dizendo aqui, né? Que às vezes a gente acha que a criança não consegue se concentrar em nada, é muito pequena, que isso aí não é verdade, que a minha criança é agitada, isso não funciona para minha criança. Só que a gente não permite que a criança vá até o fim. A gente acha que a criança está muito de uma coisa para outra e aí intervém. E aí se intromete. E aí leva a criança para o pátio, ou leva a criança para outro lugar, ou traz uma atividade para a criança. Enfim, a gente não deixa ela realmente experimentar, escolher e então se envolver até o fim naquela atividade. A gente não deixa ela terminar o ciclo de trabalho, seja ele qual for na sua mente, e aí ela não consegue chegar a esse momento de satisfação, né? Que é o que se chama de flow hoje em dia, né? Quando a gente se envolve numa atividade a ponto de nem ver que o tempo passou, a ponto de não ver o que aconteceu ao nosso redor. A criança tem essa capacidade, mas ela não pode ser perturbada. E de fato, um menino assim, esse que conseguiu terminar o trabalho grande, né? Não demonstra nenhum indício de cansaço, mas sim os sinais fisiológicos de uma abundante força vital. A fim de que o menino possa descansar, devemos tornar-lhe possível o trabalho grande. Reflitamos por um momento. O que significa realmente repousar? Para nós, repousar não significa realmente ficar no ócio. Nossos músculos não descansam se ficamos imóveis, mas sim se nos movimentamos de uma maneira conveniente. Assim, também encontramos a imobilidade num trabalho intelectual, de livre escolha, que dê força ao nosso espírito. É algo misterioso, como é a própria vida. Uma professora nunca está em condições de dizer: para este menino atingir a energia, faz-se necessário este ou aquele trabalho. Uma atitude intelectual igual a esta está muito além de qualquer possibilidade de penetração. Somente a própria voz da vida pode escolher o trabalho que o menino realmente necessita. Assim sendo, é suficiente que a professora respeite este misterioso trabalho e saiba
esperar com confiança. Tudo isso parece estranho, mas ainda assim, devemos reconhecer através disso como tratamos de modo errado a criança. Dirigir-se confidencialmente a alguém, obedecer-lhe, nada mais são do que indícios exteriores de uma necessidade interior. Desejamos ensinar a criança essas manifestações exteriores sem lhe dar a oportunidade de desenvolver as suas forças íntimas e de se tornar dona de si mesma. O nosso dever, pelo contrário, é exatamente aquele de desobstruir o caminho para essas forças íntimas. Quanto mais se desenvolve a capacidade de concentração, muito mais a miúde acontece este tranquilo aprofundar-se no trabalho e muito mais claro se revela um novo fenômeno, a disciplina da criança. Uma vez formada a disciplina da criança, esta encontra-se no caminho do desenvolvimento psíquico natural. As crianças que a alcançaram revelam-se cada vez mais laboriosas, tanto assim que não sabem ficar sem fazer nada. Pode acontecer que não fiquem ociosas, nem mesmo quando esperam alguém. Estão inteiramente dispostas à atividade. Ler atividade construtiva, né? Não é uma criança que não para quieta, agitada, correndo para lá e para cá. Esta é uma imobilidade de natureza toda especial, um descanso na atividade. Sem dúvida, continua a se desenvolver concomitantemente um trabalho interior. Já não conta com nenhum tipo de ligação com o mundo exterior. A criança está intimamente tranquila, observa tudo o que a rodeia, percebe os detalhes mais ínfimos, faz todo tipo de descobertas. Portanto, a concentração compreende 3 períodos. O período preparatório, o período do trabalho grande, que está relacionado com o objeto do mundo exterior, e um terceiro período que se desenvolve apenas no íntimo e que proporciona à criança alegria e clareza. Um raio desta clareza também se reflete no ambiente circundante, de modo que a criança observa coisas que antes não tinha percebido. Façamos uma outra observação. A criança torna-se extraordinariamente obediente. Desenvolve uma paciência quase inconcebível. É algo que nos surpreende bastante. Não nos preocupamos em ensinar-lhe a obediência, nem a paciência. Quem não sabe manter-se em equilíbrio, não ousa nem mesmo caminhar, nem usar os braços, por medo de cair. Andará para diante somente cambaleando, mas se depois aprende a se manter em equilíbrio, correrá, pulará, virará para a direita e para a esquerda. Isso também é válido para a vida psíquica. Quem não tem o espírito equilibrado e não sabe concentrar a mente, quem não tem um domínio sobre si mesmo, pode submeter-se, neste estado espiritual, à vontade de outros sem correr o risco de cair? Como pode obedecer à vontade dos outros quem é incapaz de submeter-se à própria vontade? A obediência nada mais é que uma espécie de destreza espiritual que possui seu pré-requisito no equilíbrio interior. Poderia parar este capítulo aqui, né? Um tapa na cara da Montessori para nós. Mas já está acabando esse capítulo. Por isso, é necessário, antes de mais nada, ser forte e possuir o equilíbrio espiritual para poder obedecer. Portanto, trata-se de dar à criança a possibilidade de desenvolver-se com tranquilidade, segundo as leis de sua natureza. Assim, ela se fortalecerá e, ficando forte, ficará muito mais do que aquilo que ousamos esperar dela. Repito, não elaborei antes esses princípios para depois adaptar a eles o meu método educacional. Aconteceu exatamente o contrário. Somente a observação imediata das crianças que tiveram sua liberdade respeitada revelou-me tais leis de sua vida interior, que mais tarde descobri terem um valor universal. Foram as próprias crianças que procuraram o caminho que conduz à fortaleza e encontraram-no com o instinto certo. A gente tem que observar as crianças, seguir os seus interesses, respeitar e preservar sua concentração. Até o próximo vídeo.